sobre algumas escolhas que o povo de Deus muitas vezes faz, que a igreja de Deus muitas vezes toma, ou são escolhas que de fato muitas vezes são perigosas. E Deus começou a falar comigo isso sobre escolhas, cuidado com as escolhas, cuidado com as escolhas. Fala para a igreja sobre isso, para tomar cuidado com as suas escolhas. E Deus me deu uma mensagem até que um pouco mais firme, um pouco mais dura, mas eu falei, Senhor, deixa eu chegar lá e falar para o povo que eles vão receber, que eles vão ganhar, que vai dar certo, que não sei o quê. Mas Deus falou, não, fala para eles tomar cuidado com as suas escolhas, porque nós somos uma igreja santa e nós queremos morar no céu. Mas muitas vezes as nossas escolhas, ela interfere muito na nossa caminhada, não só com Deus, mas na família, no trabalho, na escola, com os amigos. As nossas escolhas são fundamentais para você chegar no sucesso ou chegar no fracasso. Tudo começa dentro de uma escolha. Sim ou não, gente? Quem está comigo aí? Estou com calor. Vamos lá, só para começar. Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração, ele nos engana. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Então Jeremias, quando ele fala sobre ele, fala falando do nosso coração, que às vezes o nosso coração ele nos engana. E muitas vezes nós somos levados pelo nosso coração para fazer algumas escolhas que não são assertivas. Alguém já viveu isso aqui? Que foi levado por um sentimento, por uma emoção, e quando foi ver, a escolha foi errada. Eu já fiz isso várias vezes. Porque o nosso coração muitas vezes ele nos engana. Quem é capaz de compreender? É uma pergunta. E Deus falou muito, muito claro comigo em relação a isso. Porque as nossas escolhas podem comprometer a nossa caminhada. A nossa caminhada com Deus. Gente, presta atenção. Deus me colocou neste lugar, nessa cidade, nessa igreja. E de fato eu quero que cada um de nós que aqui está vá morar no céu com Deus. Então, a gente tem que fazer escolhas corretas para que a nossa caminhada, a nossa jornada seja extraordinária. Porque a nossa vida aqui, de fato, é uma passagem. E nós queremos passar, mas passar desfilando, gente. Fazendo o que fomos chamados para fazer. Mas para isso a gente tem que fazer escolhas assertivas nas nossas vidas. Eu acho que é por isso que a Bíblia pede para nós algo muito interessante que está lá em Mateus 26, 41. Vigie e orem. Vigie e ore para que não caia aonde? Em tentação. O espírito está, mas a carne é. Vigie e orem. Escolhas. Porque muitas vezes, se a nossa... O texto é tão interessante. Vigie e ore para que não caia em tentação. E o que é uma tentação, gente? É algo que aparece diante de nós, que parece ser bom, mas o final disso não é interessante. A Bíblia fala que Jesus foi tentado por quantos dias? Mas ele resistiu. Quando ele chegou no deserto, a primeira coisa que ele se deparou foi com Satanás, oferecendo para ele algo que a princípio parecia ser bom. Se ele escolhe aquilo, o resultado seria negativo. E muitas vezes nas nossas vidas vêm coisas que parecem ser boas, mas o segredo está aqui. Vigie e orem. Porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne, muitas vezes, ela não resiste. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, que a carne, ela milita, ela briga com o Espírito. Não é isso? É uma briga constante, Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito.
um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entende que muitas vezes nós somos levados a tomar decisões erradas, porque muitas vezes a nossa vida não está em vigilância, ou muitas vezes nós não estamos em constante, e o texto é muito claro, vigie e ore o tempo inteiro, para que não caia, não é de vez em quando. Tem muita gente que cai em algumas coisas porque está faltando o quê? Vigilância e oração. Vigilância e oração. E Deus colocou em meu coração uma história de um homem que sofreu muito por conta de suas escolhas. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós aqui da igreja precisamos avaliar e ver se os nossos caminhos, se as nossas atitudes, se as nossas escolhas não estão nos levando para um caminho muito, mas muito perigoso. Entende, gente? E o que eu quero falar com vocês hoje é um pouquinho da vida de uma pessoa que tinha tudo para viver uma vida de conquista, uma vida de vitórias, uma vida de sucesso, mas através das suas escolhas, através das escolhas que ele teve, tiraram ele do propósito a qual Deus tinha de vida para ele. E quantos de nós estamos sendo roubados, ou deixados ser roubados, por conta das nossas escolhas? E muitas vezes quando nós saímos, a nossa escolha é de forma errada, nós deixamos de cumprir o propósito a qual Deus nos chamou para cumprir. Eu quero falar hoje com vocês sobre um pouquinho de Sansão. Quem lembra do cabeludo aí? Sansão é um cara que tinha tudo para dar muito certo, mas as escolhas de Sansão levaram ele para um caminho doloroso. E se Deus está falando comigo há 12 dias, eu tenho certeza que é porque Deus quer falar com algumas pessoas aqui. Eu quero ler só um versículo para ganhar tempo, e esse versículo para mim de fato é um dos versículos mais tristes que eu já li. Juízes capítulo 16, verso 20. Juízes 16, verso 20. Então ela chamou, ela quem? Dalila. Então Dalila chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele, Sansão, acordou da onde? Do sono. Sansão estava dormindo. E quantos de nós muitas vezes estamos dormindo? O diabo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E muitas vezes, sabe o que acontece? Eu e você estamos dormindo. Quando o 1 Pedro fala sobre que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, é porque, pastor, que deve ter algumas pessoas que estão vigiando e orando, e ele não pode atacar. Porque ele procura quem? Quem? Então significa que tem algumas pessoas que não. Tem algumas pessoas que não dá, que não pode, porque não dão permissão. E aí não tem jeito de operar. Agora olha o texto. O Sansão estava dormindo. E aí ele falou assim, sairei como antes e me livrarei. Porque todas as vezes que ele se enfiava nessas roubadas, ele ia lá e dava um jeito e as coisas e resolvia do jeito dele. E muitas vezes a gente faz isso, a gente resolve as nossas coisas do nosso jeito. Sansão, você pode ler 3 capítulos, você não vê Sansão orar. Você só vê Sansão agir da maneira que ele acha que é certa. Sairei como antes e me livrarei, mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha. Você já pensou? Para comigo, para pensar. Imagine agora a sua vida sem o Senhor operando na sua vida. Você consegue imaginar isso? Você acordar e não ter mais a segurança de Deus, porque Ele é a nossa torre forte, a nossa segurança.
Nós cantamos aqui que ele não dorme. Ele não dorme, ele está segurando nas nossas mãos 24 horas por dia. Eu não consigo imaginar, mas Sansão, ele se perdeu. Ele não deu conta do que estava fazendo. Ele foi entrando em um problema atrás do outro, e isso é muito evidente no meio da igreja. Sansão viveu por volta de 1057 a.C. Ele era filho de Manoá, um homem de Zorá, da tribo de Dan. Filho de uma mãe estéril, que certa vez foi visitada por um anjo, e esse anjo falou para ela: olha, você vai gerar, você vai conceber um filho, e esse menino, ele será nazireu, consagrado para o Senhor, desde o ventre da sua barriga. E outra coisa, sobre ele não passará navalha, ele não pode beber nada de vinho, nem nada fermentado, e nem comer nada impuro, certo? Ele é nazireu. Por quê? E o mais interessante, se você ler capítulo 13, você vai ver que ele nasceu para um propósito muito definido. E qual que era o propósito? Livrar a nação de Israel dos filisteus, que já estava sofrendo por 40 anos, por conta de uma desobediência, por conta de escolhas erradas. E as escolhas erradas fazem a gente sofrer por muito. Se a gente não se voltar logo ao Senhor, a gente continua sofrendo. São escolhas. As nossas vidas são feitas de escolhas. Deus não te fez para sofrer. Deus te fez para avançar, para conquistar, para romper. Foi isso? Esse era o propósito de Deus na vida de Sansão. Sansão não podia fazer algumas coisas. O anjo, se você depois você lê em casa, no capítulo 13 é muito claro, o anjo falou: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele é nazireu. Ou seja, ele tinha que fazer o quê? Obedecer algumas regras e algumas ordens da parte de Deus, sim ou não? Como eu e como você. Nós somos separados de Deus. Temos limites. Nós temos limites para caminhar. Eu não posso passar daqui, porque eu sou separado de Deus. Eu não sou desse mundo não, eu sou do céu. E aí a gente começa a ver o capítulo 13, no verso 25, você vai ver lá que, e deixa muito claro que o Espírito de Deus agia muito através da vida de Sansão. Deus já operava através da vida de Sansão, como Deus opera na minha e na sua vida. Entenda, Sansão foi separado desde o ventre materno. E sabe o que a Bíblia fala de mim e de você? Em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes de no ventre materno, antes de você pensar em nascer, eu o separei, você é meu. E o designei como profeta. Você vai sim, aleluia, ser um profeta nas nações. Você vai ser, nessa terra, alguém que vai me representar. Então você não é qualquer um. Você é um separado de Deus. Então eu olho para a história de Sansão e olho para a minha vida, eu vejo que há um paralelo muito, mas muito próximo. João capítulo 15, verso 16 fala assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para irem darem, e fruto que, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem meu. Você nasceu para frutificar. Fala para o teu vizinho, você nasceu para frutificar. E os seus frutos, eles não morrem, eles permanecem. Fala para ele assim: você nasceu para deixar um legado, uma história de vida. As pessoas vão lembrar de você e falar: aquele cara era embaçado. E o texto vai além, fala assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer o quê? Eu vou conceder. Cara, isso é um relacionamento que eu tenho com Deus, que Deus permitiu que eu e você tivesse com Ele. Mas a gente tem que estar em Cristo, fazer escolhas assertivas. Aleluia. Presta atenção em algo que é muito interessante. Paulo certa vez escreveu assim, 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido,
mas nem tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me... Sansão nasceu para ter sucesso, para ser um cara que ia mudar a história de uma nação. Mas Sansão se deixou levar por sentimentos e emoções, pelo desejo. E quantos de nós estamos vivendo assim? Se deixando levar. Deus te fez para dominar. Gênesis capítulo 1. Deus fez o homem e a mulher e falou assim: vocês vão dominar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Só que o homem se deixa dominar, não consegue se aguentar. Não consegue, o olho é maior do que o... Sabe o que Tiago fala? Tiago capítulo 1, verso 14, coloca para mim. Eu tenho 15 minutos, até esqueci o esboço hoje, tá, gente? Eu tenho 15 minutos, não vai dar tempo. Mas vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e... Próximo. Então esse desejo que te seduziu, tendo concebido, dá à luz ao... E o pecado, após ser consumado, gera o quê? Gera morte. E quantos de nós temos deixado levar por uma sedução? Sansão foi seduzido por mulheres, foi seduzido pelos amigos, por festas, foi seduzido por prostitutas. Sansão teve uma vida, um cara que nasceu para ter tudo e viver uma vida incrível. E quantos de nós nascemos com um propósito bem definido de Deus? Todos nós. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te conhecia, te chamou, espera em você algo, espera de você algo. E muitas vezes você está se deixando levar, ser seduzido pelo que o mundo oferece. E é muito interessante porque o mesmo Espírito que agia na vida de Sansão, age na minha e na sua vida. Nós temos um propósito muito, mas muito definido por Deus. Isaías 61, olha aqui. Sansão nasceu para libertar o povo de Israel. Libertar o povo, ajudar o povo, transformar aquele povo. Olha para que você nasceu. O Espírito, aquele Espírito que estava em Sansão, é o Espírito do Todo-Poderoso. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim e sobre você, porque o Senhor ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar, Sansão foi chamado para anunciar liberdade aos cativos, mas ele se prendeu. Ele ficou preso. Entenda que loucura. E muitas vezes nós somos chamados para libertar o povo e nós estamos presos às situações. Estamos enrolados com as situações. Aleluia. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas, os prisioneiros. Sansão, ele nasceu livre e terminou prisioneiro. Olha que contraste. Olha o que o diabo quer fazer com a igreja de Deus. Sansão era a igreja de Deus. Olha o que Satanás apronta com a igreja de Deus, e muitas vezes a minha e a tua escolha permite essa situação. E muitas vezes nós, fazemos o quê? Nós terceirizamos, colocamos culpa no diabo. O diabo deve ficar lá no buraco lá, falando, cara, uau, ele foi muito melhor do que eu imaginava. Ela foi extraordinária. Porque a gente ainda coloca a culpa nos outros, ou coloca a culpa no cão, ou coloca a culpa não sei aonde. Mas as escolhas erradas são tuas. Nós escolhemos coisas que não são para escolher e ainda queremos terceirizar o nosso problema. Deus tinha um propósito muito definido para Sansão, e além de confiar a Sansão algo extraordinário que era libertar o povo, ele também capacitou Sansão para a obra, porque Deus, além de nos chamar para uma obra, Lúcio, ele nos capacita. Ele chamou Sansão e capacitou Sansão, deu força para Sansão. Porque quem chamou, entenda isso, eu sempre falo isso, porque quem chamou, mas você tem que entender algo, isso tem que ficar no teu coração. A garantia de Deus está atrelada à obediência do homem.
A garantia de Deus, eu sei que tem umas pessoas que gostam de escrever. Escreve aí. A garantia de Deus está atrelada à obediência do homem. Não tem outra maneira. Abraão foi o pai de uma multidão, sim ou não? Deus garantiu a promessa, sim ou não? Por conta de uma obediência. Moisés foi o libertador do povo, sim ou não? Deus garantiu a promessa, sim? Por conta do quê? Uma obediência. José foi governador do Egito. Deus garantiu a promessa, Deus garantiu todos os sonhos que se realizassem na vida de José, mas José foi obediente. Josué conquistou a terra prometida. Deus garantiu a promessa, mas Josué foi obediente. Josué, ser forte e corajoso. Não pasme nesse espante, mas não para de meditar dia e noite no livro da lei, porque todas as promessas eu garanto. Eu garanto. Jesus, passa de mim esse, mas Pai, se não for possível, cumpra sua promessa através da minha obediência. Cumpra. Aleluia. Deus falou muito, mas muito claro no meu coração em relação a muitas pessoas que vivem dentro da igreja, gente, e carregam consigo o molde do mundo. Eu estava lá num lugar lindo, e Deus falou assim, meu Deus do céu, gente. Falando do povo, falando da igreja. Me mostrava o retrato da igreja. As pessoas que estão se confundindo, não dá para entender. As pessoas querem trazer o padrão do mundo para a sua vida. Um bando de religioso. Um bando de gente que vem aqui cumprir tabela. Quarta top, domingo da celebração. A vida não transforma, a vida não muda. É tudo uma lasqueira só. Sai daqui, faz tudo errado. Já está aqui pensando em coisa errada. Não dá para entender isso. E Paulo fala o seguinte, Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas para mim experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, os moldes da minha vida não podem ser os moldes do mundo. Os moldes da minha vida tem que ser os moldes do Senhor, a cultura do reino. Senão não vai ter jeito. Você está nadando e vai morrer na praia. Eu não quero pastorear um bando de gente que vai nadar para morrer na praia. Eu quero chegar no céu e encontrar todo mundo. É isso que eu quero. Mas, gente, a gente precisa se antenar. E a vida de Sansão, ela nos serve de alerta. E ela nos proporciona algumas lições que são interessantes. Primeira, estejam sempre atentos à orientação do pai. Capítulo 14. Sansão pega o seu pai e vai para uma cidade chamada Tímina. E quando ele está descendo para lá, para Tímina, ele encontra essa mulher, a mulher filisteia. O povo inimigo, o povo contrário, o povo que Deus falou, você nasceu aí para libertar esse povo. Não é para se juntar. E ele se junta com ela, gostou da mulher. Aí o pai dele falou assim, Sansão, não é melhor você casar com alguém do teu povo? Aí Sansão falou, sabe por quê, pai? Eu quero. Coisa que você deve ter falado já algumas vezes, sim ou não? Eu quero. Eu quero. O pai está falando não e você está falando eu? Eu já fiz isso muitas vezes. O pai está falando não é assim, você fala eu quero. Bateu o pé. E assim fez uma aliança com quem não devia. E o pai está falando, tem muitas pessoas que aqui estão fazendo alianças com quem não deve. Mas eu quero, Deus está falando, não faça alianças com quem não é para fazer, porque você vai pagar um preço alto que não é para você pagar. Cuidado com as suas alianças, escute a voz de Deus. Aí, essa é a primeira ida para Sansão, para Tímina, de Sansão para Tímina. Daí na segunda ida, quando ele está descendo para Tímina,
Diz a Bíblia que ele é atacado por um leão novo. E ele pega o leão e mata o leão. Certo? Pega o leão e joga o leão para o lado. E vai embora, continua embora, não fala para ninguém, chega na cidade. E aí Sansão volta a terceira vez para a cidade, para Tímina. Dessa vez ele volta para casar de fato. Mas quando ele está indo para a cidade, é um dos versículos que eu acho mais malucos. Coloca para mim, Juízes capítulo 14, verso 8. Ele está indo para Tímina, pela terceira vez, ele e o pai, para casar. Daí o texto fala assim, algum tempo depois, quando voltou para se casar com ela, Sansão saiu da onde, gente? Sansão saiu para olhar o cadáver do leão que ele já tinha matado lá um tempo atrás. Lembram disso? Na segunda ida. E no leão havia um enxame de mel. Um enxame de mel e de abelhas. Olha que interessante. O Sansão ele mata o leão, deixa lá, depois ele volta. E nessa ida, a Bíblia fala que ele sai do caminho para poder tocar naquilo que ele já havia matado. Como tem pessoas dentro da igreja saindo do caminho para tocar em coisa que já morreu há muito tempo, que já estão mortas e no passado, mas você não está se aguentando, não está resistindo, quer ir tocar no que não deve. Não é para tocar no que está no passado, é passado. Leão, o Sansão ele sai do caminho para tocar no que não deve. Sem contar que ele, por ser um nazireu, não podia tocar em cadáver. Então ele já quebra um voto. Como tem pessoas no meio da igreja quebrando votos com Deus. Sai daqui, faz uma oração linda. Se arrepende, aparentemente. Não sei se é arrependimento ou remorso. Mas amanhã faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Deus está falando, é hora de mudar de vida, filho. É hora de mudar de vida. É hora de mudar de vida, gente. Sansão, além de quebrar o voto, de tocar naquilo que não era para tocar, ele toca num cadáver, naquilo que era impuro, naquilo que não combinava com ele. E como tem gente que fala que é crente e tem vivido uma vida que não combina mais. Não combina mais com você falar mal dos outros, não combina mais com você adultério, não combina mais com você prostituição, não combina mais com você ficar levando leve trás, não combina. Não combina mais essas coisas comigo, com você. Eu e você somos cidadãos do céu, do reino de Deus. Tem coisas que não combinam mais. Mas tem muita gente com a síndrome de Sansão. Tem muita gente com a síndrome de Sansão, saindo do caminho para viver em atalhos. E a palavra de Deus, João capítulo 14, fala que Jesus é o caminho. Pare de viver por atalhos e busque viver no caminho. Ao invés de se agarrar na verdade que liberta, que muda, que transforma, tem muita gente flertando com aquilo que está morto e que ficou no passado. Está querendo voltar e tocar naquilo que já morreu. Ou se contaminar com o que já deveria estar até enterrado. Olha o que Sansão fez, olha a loucura desse cara. Ele começou a fazer coisas que não... E você sabe que um abismo chama outro? Um abismo chama outro abismo, não tem jeito, gente. Pessoas que vivem dentro da igreja, mas são imprudentes. Pessoas que falam que são crentes, mas são descuidadas. Consigo mesmo, não é comigo. Porque, em nome de Jesus, eu tenho buscado, não que eu não peque, não erre, mas eu tenho buscado fazer a coisa certa. Agora, as tuas escolhas vão prejudicar você? Você mesmo, filho. Não vai prejudicar o pastor ali, não. Mas é você. Então, por que você não para?
Por que você não avalia? Por que você não muda de vida? Sansão já não estava percebendo, mas as suas escolhas e o seu comportamento estavam abrindo um espaço cada vez maior para Satanás trabalhar em sua vida e através dele. E isso é muito assustador, porque Sansão estava cada vez mais dando corda, abertura, e tem muita gente dando corda, abertura para o pecado, só que ele não estava percebendo que aquela corda que ele estava dando, aquelas aberturas que estava dando, ele mesmo ia morrer enrolado. São as pequenas concessões que eu e você damos no nosso dia a dia. Vamos dando permissão para isso, vamos dando permissão para aquilo. Lembra daquela palavra que é muito conhecida? Não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Besteira. Isso aqui é besteira. O que é isso? Isso aqui não vai me fazer mal nenhum. São pequenas concessões que nós vamos dando no nosso dia a dia e nós vamos cada vez mais se enrolando. O pecado começa de forma sutil. E quando vamos perceber, pode ser tarde e o preço pode custar alto. Pode ser tarde e o preço pode custar alto. Sansão sai pelo caminho se alimentando do quê? A Bíblia fala que ele sai no caminho, pega um favozinho de mel lá e sai comendo do mel. Mel é doce, não é isso, gente? Aí sabe que o salmista, o Salomão fala? Salomão fala assim, Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que parece certo ao homem. Há caminhos que parece ser doce. Mas o final disso é morte. Mas o final disso é morte. Entenda isso. Cada vez eu tenho mais e mais percebido que pessoas estão cada vez mais... As pessoas, a igreja, pastor, tem cada vez ficado mais cheia. Mais cheia, Lúcio. Entenda. Mas o mundo está cada vez mais dentro das pessoas. As pessoas enchem a igreja e o mundo enche as pessoas que estão dentro da igreja. Olha que loucura isso. É triste, mas é verdade. A pornografia está dentro da igreja. Pessoas que mandam mensagem para outras que são casadas. Talvez tenha gente me assistindo. Isso serve para você, serve para a igreja. E muitas vezes a gente não dá conta, a gente não percebe. Ei, deixa eu falar um negócio. Se o teu WhatsApp te condena, joga fora. Se você não consegue se conter no Instagram, joga fora. Se você não consegue lidar com o Facebook, joga fora. Se você está escondendo aí um e-mailzinho aí, isso que vai te levar para a morte. Isso vai te levar para a morte. Perceba isso. Deus falou muito claro comigo nesses dias sobre isso. A gente não percebe, mas a Bíblia fala que Satanás ele é astuto. Nós acabamos de ler, ele está procurando alguém que ele possa... E muitas vezes a gente não percebe. Você está colocando a tua família em jogo. Você está colocando os teus filhos em jogo. Você está colocando o seu trabalho em jogo. Você está colocando muita coisa em jogo. Porque você não é atento. Como pode? Como é que pode? Mas pastor, como isso tem acontecido? Eu te explico. Você não busca a Deus. Você não ora. Você não jejua. Você não vigia. Você não faz devocional. Você não tem relacionamento com Deus. E cada vez mais a gente vai pegando a estrada de tímida, ficando cada vez mais distante da promessa, do propósito. Deus tinha um compromisso com Sansão, mas Sansão não tinha um compromisso com Deus. A gente quer as coisas de Deus. Deus faz para mim, mas eu não faço nada para Deus. É uma via de mão única. Ei, presta atenção, o evangelho não é isso, o evangelho é uma via de mão dupla. Deus faz para mim, eu faço para o reino. Deus faz para mim, eu transbordo para os outros. Tudo que Deus me dá, eu divido, porque tudo que divide cresce. Tudo que divide cresce. Sansão queria a força que vinha do alto, mas nunca fez questão de escutar a voz que vinha do alto. Muitas vezes a gente quer as coisas que vêm do alto. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Talvez entrou gente aqui já pedindo um monte de coisa para Deus. Mas se Deus falar alguma coisa que não encaixa, você esquece tudo. Não quer nem saber. A gente quer tudo que vem do alto. Mas a gente não quer escutar a voz que vem do alto. Sansão estava acostumado com a bênção de Deus, mas Sansão nunca quis o Deus da bênção.
Como tem pessoas assim no nosso meio? Como tem pessoas assim no nosso meio? 3, não deixe seus impulsos ditar as regras na sua vida. Não deixe seus impulsos ditar as regras na sua vida. E o que é impulso, gente? É a necessidade imperiosa, muitas vezes irresistível, que leva certos indivíduos a perder o juízo. Isso é impulso. Perde o juízo. Aí eu não sei como é que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Isso é impulso. Muitas coisas aconteceram desastrosamente na vida de Sansão e acontece na nossa vida por conta de deixar esses sentimentos, muitas vezes, nos dominar. Sabe aquilo? Quando eu fui ver, já falei. Só que palavras são como flechas. Ela pode matar, como pode dar vida. Pensa antes de falar. Pensa antes de agir. Pensa antes, porque a Bíblia fala que nós temos uma mente de Cristo. Se eu sou de Cristo, a mente de Cristo está em mim. Então eu não vivo por impulso, eu vivo através de uma razão. E que se a mente de Cristo está sobre a minha vida, sobre a tua vida, a chance de dar errado é zero. A chance de dar errado é zero. Aleluia. A chance de dar errado é zero. 4, para acabar. Cuidado aonde você descansa. Capítulo 16, vai falar que Sansão, ele escolheu descansar no colo de Dalila. A Bíblia fala muito claro aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Verso 16, 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado tudo, todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Ele abriu o jogo para quem não deveria. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando o quê? A prata, levando dinheiro, porque estava tudo combinado. Dalila não queria Sansão. Dalila queria o que Sansão podia dar, podia fornecer. Porque, você acha que o diabo está pensando em você? O diabo quer estragar, não é só você não, é estragar tudo que está à volta de você, meu filho. E depois ele deixa você na lama dando risada. Porque é só mais um. O diabo entra, faz uma arruaça e depois a gente fica, mas caramba, que isso? Onde eu estou? O que eu fiz? Me sinto isso, me sinto aquilo. Mas são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Aí o texto continua falando assim: fazendo-o dormir no colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Sansão dormiu no colo do pecado. Sansão não percebeu que ele estava descansando, com o pecado fazendo cafuné na cabecinha dele. E como tem gente que está dormindo no pecado, não está dando conta, não está vendo. O pecado está até fazendo massagem em você, parece que está gostoso. Mas a Bíblia fala no versículo que nós lemos, que quando Sansão deu conta, quando ele acordou, já era tarde. Porque o Senhor já o tinha deixado. E se Deus está falando isso para mim e para você hoje, é porque é necessário a gente mudar o nosso comportamento e acertar nas nossas escolhas. Eu não sei o que você fez, eu não quero nem saber. É você e Deus. Mas você sabe as suas escolhas. E Deus não quer que você continue dormindo. Quer que você acorde nessa noite. Para viver uma vida muito diferente dessa. O Senhor não quer que você morra, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se a palavra é um pouco dura, ela é para conserto. Porque o Pai repreende a quem? O Pai repreende a quem? Sansão, você olha lá,
Nos 3 capítulos, ele ora 2 vezes ali. Uma vez ele ora meio rebelde, que ele estava com sede. E aí Deus abriu a rocha lá e deu água. Depois ele ora agora no final: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Talvez seja a sua oração hoje. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu quero fazer algo novo, de novo, e eu não volto mais atrás. A partir de hoje as minhas escolhas sempre serão as melhores, porque eu quero Deus na minha vida. Certa vez, Deus falou para Salomão, sabe o seguinte? 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se afastar dos seus maus caminhos, e tomarem e fazerem escolhas assertivas, e decidirem por mim, decidirem que eu conduza a sua vida, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Quem quer ser sarado por Deus? Quem quer o perdão de Deus? Então a escolha é sua. Se coloque de pé, em nome de Jesus.